Olá, Rafael. Eu me chamo Maria. Sou do Rio de Janeiro e hoje é a minha vez de contar como cometi o maior erro da minha vida em fazer um pacto com o diabo. Em 2013, eu estava com 27 anos e trabalhava em um supermercado do meu bairro. Um certo dia, eu tive uma discussão com a gerente deste lugar e ela era uma mulher que achava que era a dona do supermercado. Enfim, não entrarei em detalhes. Mas depois de alguns dias, eu fui mandada embora do trabalho e de alguma forma eles me deram justa causa e eu saí sem os meus direitos. Quando perdi o meu emprego, o meu namorado terminou comigo, pois sem dinheiro eu não podia mais bancar ele com presentes e churrascos no fim de semana. Eu também fiquei sem dinheiro para a faculdade, daí eu tive que trancar o curso. A minha mãe, me vendo só dentro de casa, ela me deu um prazo de 1 semana para me arrumar um emprego ou procurar um lugar para morar. E quando eu achei que não podia piorar, eu me enganei, pois certa noite, voltando para casa depois de levar alguns currículos nos estabelecimentos da cidade, eu fui abordada por 3 homens em um carro e eles me levaram para uma mata e ali eles fizeram de tudo comigo. Não entrarei em detalhes, pois eu não gosto nem de lembrar. Entrei em profunda depressão e neste ponto a minha mãe já nem falava mais comigo. Ela achou que eu estava de frescura. E eu, sem dinheiro para sair para as baladas, os meus amigos também se afastaram de mim. Um certo dia, uma tia que era um bandista, ela veio nos visitar. E quando ela viu a minha situação, ela me passou uma oração que, segundo ela, era uma oração de libertação e Deus abriria os meus caminhos. Eu peguei a oração e, assim como ela disse, eu fui fazer a oração antes de dormir. Mas no meio da oração, eu me lembrei de tudo o que aconteceu comigo nesses últimos meses. Então, a minha mãe gritou do quarto dela para que eu calasse a boca e fosse dormir. E este foi o estopim da situação. Eu tive um ataque de fúria e nesse momento eu gritei por Lúcifer e disse que se ele me ajudasse a mudar a minha vida para melhor, eu faria qualquer coisa para retribuir. E neste exato momento, eu escutei um forte bater de asas vindo do corredor de fora da casa, que dava para a janela do meu quarto. E a minha mãe, ouvindo aquilo, ela não disse nada. Ela simplesmente apagou a luz do quarto dela e em seguida trancou a porta do seu quarto. No outro dia cedo, eu me lembro que acordei diferente, eu não sei, apenas me senti mais confiante. A minha amiga, Amanda, me ligou e me chamou para uma balada. Eu disse a ela que não tinha dinheiro e ela insistiu que eu fosse e disse que eu não me preocupasse com isso. Então aceitei o convite e à noite fomos para a balada. Eu conheci um moço na balada. Ele veio até mim e se apresentou como Luciano, mas pediu para que eu chamasse apenas de Lu. A princípio, o achei meio estranho, mas logo que vi que poderia ser coisa da minha cabeça. Então, nesse dia, ele quis sair comigo. Porém, eu não aceitei. Então, ele pegou meu telefone e desapareceu. Procurei ele por horas. Afinal, eu estava gostando de conversar com ele. Porém, ele tinha um papo muito estranho. Ele dizia coisas obscuras, como o que eu pediria se eu tivesse um desejo e o que eu daria em troca para o meu pedido se realizar. Bem, eu nem levei em consideração, pois eu pensava que ele poderia estar bêbado. Perguntei dele para umas pessoas que estavam ali por perto. Também perguntei para umas amigas, mas elas me disseram que não me viram conversando com ninguém.
Então eu pensei comigo, como não? Se eu fiquei a noite toda conversando com um rapaz. Mas também nem levei em consideração, pois pensei também que poderiam estar bêbadas, pois elas gostavam de uma bebidinha. Bom, eu continuei curtindo a noite, mas o tal do Luciano não saía da minha cabeça. E sempre olhava ao redor, pois algo me dizia que ele estava por ali. Mas eu fui embora e nada do Luciano. As minhas amigas ficaram inconformadas comigo, porque eu estava tão preocupada com uma pessoa que eu nem conhecia direito. Mas nem dei bola. Eu fui para casa e fui dormir. Sonhei com o Luciano a noite toda. Eu sonhava que ele era um anjo. E nesse sonho, ele dizia que queria me levar para conhecer onde ele morava e que me daria tudo nessa vida e bastava eu pedir, etc. Sonhei a noite toda com coisas desse tipo. Acordei e era um sábado. A minha tia, umbandista, estava em casa e me esperando para almoçar. Na mesa, eu comentei com a minha mãe, mas a mesma não me deu muita bola. Mas a minha tia, que ouviu a conversa, ela disse que eu estava com uma energia muito forte. Não algo ruim, mas perigoso. E por mais que tudo parecia normal, para mim, algo de estranho tinha. Eu almocei e fui tirar um cochilo. E quando estava quase pegando no sono, tocou o telefone. E eu, com o coração disparado, atendi e era ele, o Luciano. Ele me convidando para tomar uma cerveja de noite. E algo me dizia para não topar, mas eu aceitei. Então marcamos para as 20h30 e ele me pediu para ir de preto. Eu não entendi, mas tudo bem. Coloquei uma camisa preta, uma saia preta e fui. Era um barzinho na região nobre da Barra da Tijuca e tudo parecia normal. Até que no meio da conversa, ele pediu que eu fechasse os meus olhos e desejasse qualquer coisa. Porém, o desejo deveria ser autêntico e do fundo do meu coração. Eu desejei ter muito dinheiro e que todos que pisaram em mim um dia se arrependessem amargamente. Ele então me perguntou se eu daria qualquer coisa por isso. E eu disse que sim, que faria qualquer coisa. E então ele se levantou e me chamou para ir embora. Entramos em seu Civic esportivo e ele disse que me levaria para casa. Eu pensei, nossa, mas que cara doido, não ficamos nem 15 minutos no bar. E quando eu cheguei na porta de casa, ele me beijou e foi chupando o meu pescoço até que eu senti algo escorrendo pelo meu pescoço. Passei a mão e vi que era sangue. Ele me sugava como um vampiro. E mesmo eu assustada, eu não consegui parar aquilo, pois era algo prazeroso e me deixou anestesiada. Ele era o homem mais bonito que eu já vi na vida, e ele então disse que o seu nome verdadeiro era Lúcifer. E Luciano foi só um disfarce para me atrair até ele, e que eu havia chamado pela ajuda de Satã em orações, e também disse que já havia perdido muito tempo comigo, pois o seu tempo era muito curto. Mas ele teve compaixão de mim e estava ali para me libertar. Me perguntou realmente se eu queria fazer um pacto com Lúcifer, pois dali para frente a minha vida mudaria para melhor e ninguém nunca mais entraria no meu caminho. Bem, no momento eu topei, pois era impossível dizer não diante de um homem tão lindo quanto ele. Ele tirou um cartão de crédito do bolso, desses pré-pago, e o cartão tinha o meu nome, Maria. Ele disse que no cartão tinha um presente de boas-vindas à nova família,
E então ele me passou a senha de 4 dígitos do cartão e disse que a minha admissão como membro da família dele só seria validada após eu usar aquele cartão para gastos pessoais. Bem, eu não entendi, mas assim eu fiz. Gastei dinheiro daquele cartão pré-pago com o meu nome. E só depois de semanas que eu fui entender que eu ainda não havia selado um pacto. Mas só de usar o dinheiro daquele cartão, eu já deveria algo a ele, e assim aconteceu. Um certo dia, quando eu olhei o saldo daquele cartão no caixa eletrônico, eu quase caí para trás, pois ali havia cerca de R$ 149.758. Anteriormente, haviam 150 mil, mas como eu era pobre e não sabia quanto tinha, eu acreditei que deveria ter no máximo uns R$ 1.000 naquele cartão. Então, eu só havia comprado um pote de sorvete, uma sandália rasteirinha e umas compras no supermercado que eu fiz para casa. E eu havia gastado um pouco mais de R$ 200. Bem, a minha vida mudou do dia para a noite. Eu usava o cartão para tudo e sacava 3.000 todo dia, pois esse é o limite diário de todo banco para saque em caixas eletrônico. Eu usava o cartão para comprar tudo que eu via na minha frente. Eu comprei um carro seminovo de 35 mil à vista no cartão. Eu tive que passar o valor 4 vezes na maquininha, pois o limite de toda a maquininha é R$ 9.999. 3 dias depois, eu encontro novamente aquele rapaz e ele me pergunta se eu estava pronta para a cerimônia do pacto. Eu disse para ele que eu pensei melhor e agora que tudo estava dando certo na minha vida, eu ia deixar esse negócio de pacto para lá. E ele disse o seguinte: negativo, não é assim que funciona. Tudo está dando certo para você graças à proteção da sua nova família. E você também tem uma dívida comigo. Eu te dei esse dinheiro no cartão como um presente de boas-vindas à família luciferiana. E se você não pertencer à família, terá que pagar centavo por centavo. E se você já se achava sem sorte, imagina você desapontar o meu mestre. Ele literalmente tornará a sua vida um inferno. Eu, espantado, eu disse o seguinte: a que mestre você se refere? Achei que você fosse Lúcifer, o próprio. Todos nós da família luciferiana somos Lúcifer, pois somos todos pelo mestre e o mestre por todos nós. Na família, não somos conhecidos por nomes entre os membros. Nós, homens, nos chamamos Lúcifer, e as mulheres são Lilith. Cuidamos da família e destruímos todos aqueles que não pertencem à família. Eu, sem saber o que fazer, aceitei tudo o que ele disse. Então ele me passou as instruções do local, dia e horário onde seria realizado a cerimônia do pacto. Então, no dia certo, eu passei por toda a cerimônia do ritual, que foi em uma mata com pessoas de máscaras de bode, e eles sacrificaram uma ovelha diante uma fogueira no meio de uma clareira na mata e me deram boa parte do sangue para beber. Acordei chapada no carro que eu havia comprado e estava em frente à minha casa. Eu não sei como eu fui parar ali. Com certeza, alguém havia me levado. Naquela tarde, eu fui conferir o meu saldo no cartão, pois eu queria comprar um notebook para trabalho e pagar a minha faculdade. Acreditei que não deveria ter mais do que 10 mil na conta. Aliás, eu gastei muito dinheiro comprando tudo o que eu via. Mas para minha surpresa, ali havia 500 mil reais. E eu quase caí para trás.
Aquele rapaz me encontrou mais algumas vezes e me perguntou o que eu faria com todo aquele dinheiro. E eu disse que investiria em uma microempresa. Ele então me pediu para fazer todo o projeto da empresa e anotar tudo em um papel, inclusive o tempo de retorno do investimento, e assim eu fiz. No outro dia, eu entreguei para ele todo o projeto, e o projeto era montar uma franquia de loja de roupas bem conhecida dentro de um shopping. Ele riu e disse que custaria muito mais do que R$500 mil. Mas ele ajudaria no projeto, pois afinal a família era para isso. E em menos de um mês, ele me entregou toda a loja montada no shopping do Rio. E ainda me deu a liberdade de selecionar os funcionários que eu bem entendesse. Afinal, a loja era minha. E assim eu fiz. Eles também me deram uma mansão de frente para a Praia da Barra. Ali na Ordem, eu conheci um homem muito lindo que também era da família. O chamarei aqui de Christian. E então nós nos casamos. E em menos de um ano tivemos o nosso primeiro filho. O parto foi feito dentro das instalações da Ordem, onde nos reuníamos para adorar a Satã. E foi quando eu fui informada que o nosso primogênito seria sacrificado como oferenda para ele. Eu me recusei. Óbvio que eu não aceitaria aquilo. O meu marido pediu desculpas aos anciões da Ordem Negra e disse para eles terem paciência comigo, pois assim que chegasse em casa, ele teria uma boa conversa comigo. Então, logo em casa, o meu marido me explicou tudo sobre as consequências de eu me recusar a entregar o bebê. Eu perderia tudo o que conquistei e, no fim, o bebê acabaria sendo deles de qualquer forma, pois eles sempre conseguem o que quer, e os danos também sobrariam até para ele, pois o marido também é responsável pelas atitudes da mulher. Então, sem nenhuma escolha, eu entreguei o meu bebê. Bem, eu nunca me perdoei até hoje pelo que eu fiz. Eu tenho dinheiro e poder, mas não tenho felicidade, pois até o meu marido é manipulado por eles e não faz nada que vá contra os princípios luciferianos. Eu passei de pobre a bilionária em questão material, mas não passo de uma mendiga em sentido espiritual. Eu sou pobre de felicidade e de espírito. O meu conselho para vocês é que não vendam a sua liberdade. Não façam pactos, pois isso te resultará numa dívida que dinheiro nenhum neste mundo poderá pagar. Muita gente não acredita nessa minha história, pois ninguém nunca viu o verdadeiro Lúcifer, e nem mesmo eu. Os satanistas dizem que ele está presente nos Black Sabbath. Porém, tudo que vemos é um homem alto de túnica preta e de máscara. Ele é o suposto Lúcifer. Ou talvez seja apenas um homem incorporado. Mas nós, Liliths, não sabemos tanto quanto os homens da Ordem. Eles sabem dos segredos que não podem nos contar. E nós, mulheres, somos só especuladoras e nada mais. Bem, tudo que eu disse aqui, Fael, não é nem 1% de tudo por trás dessa elite oculta. Em breve, eu trarei mais relatos para o canal, inclusive contando como me vinguei de cada um que me fez mal. Boa noite. Boa noite, Fael. Eu me chamo Lincoln, tenho 24 anos e moro no Mato Grosso do Sul. E sim, eu já fui um agente do Descob.
E durante a minha adolescência, eu trabalhava duro em um rancho no Mato Grosso até os 17 anos, até que desisti do trabalho e fui embora para o Rio de Janeiro e entrei para a Marinha. Fiz um teste no CIAMA para o Grupo Batalhão de Operações Especiais para Fuzileiros Navais. No CIAMA, militares de diversas unidades recebem cursos, adestramentos e estágios sobre submarinos e mergulhos, além de cursos na área da saúde e engenharia. Também são desenvolvidos no centro estudos e pesquisas para tornar os treinamentos mais efetivos, com novas técnicas de aplicações. Terminei o curso, me formei e finalmente entrei no COMAF, que é a unidade militar dos Comandos Anfíbios da Marinha. Em 2014, eu fui para o Haiti, para ajudar as vítimas do terremoto que assolou o país. Voltei para o Brasil e me juntei ao BAC, que também pertence ao COPESP, e participa de missões de alto grau, de risco e sigilo. Me juntei como atirador e navegador e participei de muitas missões secretas. E depois de todas as minhas operações, eu voltei e me juntei a várias organizações militares privadas antes de entrar para o DSCOB. O DSCOB é uma organização militar secreta e privada na Força Tarefa. E eu era um agente do DSCOB quando eu tinha apenas 22 anos. No inverno de 2019, quando todos estavam de folga, depois de uma caçada extremamente desafiadora e perigosa, o meu superior me pediu para ir em uma caçada em solo. Era algo não oficial e seria um cachê de $30 mil. Bem, eu já era muito rico com as minhas caçadas, operações e missões extraoficiais. E estava morando em uma casa de campo extremamente rural, pois de certa forma eu precisava me esconder dos que outrora foram a minha caça. Eu não me importava com o meu superior, mas ele estava me pagando. Então, eu simplesmente daria o dinheiro para uma instituição de caridade ou guardaria para os meus futuros filhos. Mas eu estava ficando entediado para caralho e decidi que não faria mal ir em uma operação extra. O meu superior é conhecido como Agente Smith. Bem, isso não é um nome, é um código. E eu era o Agente 1194. Smith ainda não havia me dito os detalhes exatos da operação. Além disso, eu deveria sozinho investigar e destruir um culto sombrio que residia nas florestas do Amazonas ou Mato Grosso. Eu não sei. Bem, eu não tinha uma contagem de mortes extremamente impressionante, igual os demais colegas de trabalho, então não estava tão confiante de que poderia aceitar o trabalho, mas eu aceitei. Peguei um jato particular financiado pelo DSCOB e eu trouxe as minhas armas e rumei para Manaus. Chegando em Manaus, Smith disse que a missão daquele dia não seria nas selvas brasileiras, e sim nas florestas alemãs. Segundo Smith, ele não poderia me passar os detalhes da missão até ter certeza que eu toparia participar. Pois como era uma missão extraoficial, tanto eu quanto ele podíamos ter problemas. Smith e mais 4 agentes, sendo 2 mulheres, estavam me esperando no Aeroporto Internacional de Manaus. Conferimos os nossos distintivos de agente do DSCOB e rumamos para a Alemanha em um jatinho particular.
Minhas armas e suprimentos mudariam para atender às necessidades do ambiente em que eu lutaria. E isso não era diferente para a caçada na Alemanha. Eu tinha uma machadinha de combate de 60 centímetros, feita por um veterano de combate, um rifle de precisão MK-13 modificado, o mesmo que eu havia dominado de Lycanthropus no Ceará, uma Glock 19 de 9mm com um tamanho aumentado, e várias granadas e uma Magnum 44. Eu trouxe uma quantidade significativa de munições, desde que Smith disse que o culto pode ser em torno de uma dúzia a 50 licântropos, ou simpatizantes da arte lupina. Reconheço que um rifle de precisão MK-13 pode não ter sido a melhor arma que eu poderia ter trazido. Eu saí do aeroporto da base aérea em Berlim e outros agentes alemães nos levaram para as florestas alemãs e nos deram as coordenadas e a área estimada dos lupinos cultistas e a sua base. Lancei o meu rifle de precisão e mochila no ombro enquanto fazia a caminhada, que foi estimada em 5 horas, sem absolutamente nenhuma trilha ou marcação a seguir, além das coordenadas que eu estava conseguindo com as minhas habilidades de navegação da marinha. E quando estávamos na metade do caminho, avistamos vários javalis mortos que tinham os sinais revelados de mordidas e marcas de garras de criaturas que, pela minha experiência, seriam lobisomens ou canes. Concluí que o tal culto deveria ter iniciado dessa forma, já que nenhum grupo normal de pessoas pulariam na floresta alemã para matar um bando de porcos com facas. Éramos um grupo de 6 pessoas, o agente Smith, as agentes Irmãs Gêmeas 1097 e 1098, o agente 702 e o seu parceiro 417, e eu, o agente 1194. E quanto menor a numeração do agente, mais velho é ele na organização. E depois de muito mais andar, agora estávamos extremamente no fundo da floresta alemã, a dezenas de quilômetros de distância da civilização mais próxima. Encontramos vários rastros de sangue na neve, exatamente como sangue humano e animal. Algumas outras trilhas incomuns eram tingidas de verde e azul opaco. Seguimos as trilhas na neve por mais alguns quilômetros, antes de atingir uma saliência de rocha a 3 metros do solo, com vista para uma grande clareira coberta de pedra em uma parte menos elevada da floresta. Havia uma caverna no meio do chão de pedra que ia diretamente para a terra, e era para lá que as trilhas de sangue levavam. Parecia que os cultistas arrastaram 3 pessoas, vários animais e alguns organismos desconhecidos para o sistema de cavernas. Discutimos que era muito perigoso entrar na caverna, sem sinais de pessoas em lugar nenhum, e poderíamos sermos emboscados ou atingidos por trás. Eu havia pego o meu rifle de precisão muito antes de chegar à clareira, e montei a minha posição vantajosa no topo da saliência, com vista para a caverna, e esperei. Smith e os outros agentes entraram na caverna, e eu fiquei ali dando cobertura se alguém se aproximasse, pois assim eu poderia avisar pelo rádio. 10 minutos depois, eu escutei vários tiros vindo de dentro da caverna. Porém, eu fui treinado para ficar no mesmo lugar e não mexer a bunda por horas e até dias. Portanto,
deitar na neve com a minha jaqueta não era uma tarefa difícil. Não tentei comunicação pelo rádio, afinal, se os agentes tiverem sido pegos pelos inimigos, eles saberiam a minha localização. Tomei vários goles d'água por mais de 3 horas, e nada dos meus companheiros voltarem. E foi quando eu vi o primeiro. Pelo canto do olho, eu vi um homem comum, alto, com 2,10 metros de altura. Vestido roupas inteiramente pretas, com uma enorme túnica preta coberta de runas. Ele estava vindo da direção oposta que eu tinha vindo, e ele estava caminhando em direção à caverna, arrastando o que poderia ser um pequeno humano ou um javali muito grande. Eu não atirei nele, pois isso alertaria os seus companheiros de culto, e embora eu não os visse, eu tinha certeza que eles renderam os agentes. Instantaneamente, algumas dezenas de cultistas saíram detrás das árvores, e todos eles segurando grandes facas e lanças. Eles eram humanos, mas todos eram excepcionalmente altos e também fortes. A maioria deles tinha mais do que eu calculei, que eram 1,90 m e muito pálidos. O último cultista a sair quase me fez esfregar os olhos em descrença. Este era o líder. O seu manto era mais decorado com runas, colares pesados e joias de ossos. O seu rosto estava horrivelmente mutilado e cauterizado, com carne negra podre pendurada e várias cicatrizes em seu rosto. Esse tinha, na verdade, quase 3 metros de altura. Eu tenho 1,90 m de altura, e facilmente me elevaria sobre a maioria das pessoas na multidão, mas este homem poderia literalmente pisar em mim. Ao contrário dos outros cultistas, ele era magro e desproporcional, e seu rosto estava coberto de sangue humano. Eu sempre aprendi a derrubar o grande cão líder primeiro. Então, rapidamente coloquei o líder na minha mira e atirei diretamente na cabeça dele, pois estava confiante de que poderia acertar o tiro daquela distância. E assim que puxei o gatilho, a bala afundou diretamente na têmpora do cultista de quase 3 metros de altura, e ele tropeçou levemente. Porém, ele ainda não caiu. Eu imediatamente me abaixei atrás da grande pedra que eu estava escondido, e o cultista líder gritou algo em uma linguagem estranha, áspera e sobrenatural. E os outros cultistas imediatamente largou os cadáveres que estavam arrastando e começou a procurar pela fonte da bala. Este homem estava a apenas 50 metros de mim, e a bala foi um tiro perfeito, mas ele não parecia estar seriamente afetado nem um pouco. Eu recarreguei instantaneamente e disparei 3 tiros na cabeça do líder, o desorientando. Eu ainda tinha alguns segundos. Eu esvaziei o rifle na cabeça do líder, e isso foi o suficiente. Enquanto pedaços de sua carne rasgavam com cada bala, até que ele finalmente foi decapitado com força absoluta. A essa altura, eles me avistaram no topo da saliência, e foi quando eu tirei as minhas pistolas e comecei a atirar nos cultistas. E eles eram excepcionalmente duráveis. E vários outros foram saindo de dentro da caverna, e esses traziam as cabeças dos outros agentes em sua mão. Porém, eu não vi a cabeça do Smith, mas mesmo assim, eu deduzi que ele estava morto. Isso foi um choque para mim, porque nessa hora
Eu sabia que ficaria sem meus $30.000, já que o Smith, meu superior, provavelmente estava morto. Um deles tentou escalar a saliência e eu tive que esvaziar um pente inteiro da 9mm em sua cabeça, a queima-roupa, antes que ele desabasse no chão. E depois de matar aquele, a queima-roupa, eu percebi que esses cultistas eram muitos, e também muito mais diferentes do que os humanos normais. Eu fiquei sem munição de pistola, e depois de matar o quinto, eu mudei para o meu rifle. Mirando nos olhos, enquanto estava parado na borda. Então um deles agarrou meu tornozelo e me puxou para fora da borda. Eu bati no chão e apaguei em seguida. Acordei em um espaço escuro e fechado, em uma cama, em uma cabana com um leve cheiro de tabaco. Eu imediatamente me levantei, puxei a minha faca de combate de 30 centímetros. Calma, amigo. Uma voz com um alemão pesado disse. Que porra é essa? Eu disse. Um homem, iluminado por uma dúzia de várias velas grandes, estava sentado em um canto fumando um cachimbo. Ele parecia ser um índio, definitivamente mais velho do que eu, musculoso e corpulento, com uma barba enorme e vestindo roupas de camuflagem. Eu vi uma faca enorme e uma pistola dos anos 80 amarrada em seu quadril. Cães do inferno, disse o homem. Eu vi que você estava sendo atacado pelos cães do inferno. Eu trouxe você aqui. Assim como todo animal, eles não gostam de fogo. É assim que vocês o chamam? Eu disse. Cães do inferno? Interessante. Mas quem é você? Mim? O homem disse. Eu sou ninguém. Um vagabundo maluco que vive na floresta. Mas você pode me chamar de Cal. Ok, Cal. Eu disse, percebendo a bandagem enrolada em minha cabeça, onde eu fui atingido. Eu estava com uma dor de cabeça terrível. Olha, Cal, você parece saber muito sobre esses cultistas. Sim, um pouco. Respondeu Cal. Eles são um incômodo horrível por aqui. São cultistas, adorando algum tipo de entidade na floresta. Esses cães do inferno mataram todo o meu povo. Isso despertou meu interesse. Um deus? Sim, meu amigo. De acordo com a merda deles, essa entidade se chama Paimon. Um tipo de deus do inferno. E como eles são tão fortes, altos e duráveis? Eu perguntei. Fortes? Você não viu ainda como eles ficam à noite quando se transformam? Disse o velho dando de ombros. Só o meu palpite, no entanto. E como se mata facilmente essas coisas? Isso você tem que descobrir. Mas balas de grande calibre e armas brancas ajudam bastante. Disse Cal. Obrigado. Eu disse novamente. Agora eu tenho que ir embora. Espera, meu amigo. Cal disse enquanto eu me levantava. Onde você está indo? Este lugar está a milhas de qualquer civilização. Você não vai caminhar 300 metros antes de acabar morto. Bem, eles sabem que não devem mexer comigo. Cal murmurou em voz baixa. Bem, eu não preciso matar todos eles. E nem mesmo esse rei não especificado, que Smith nunca me falou.
Você vem, Cal? Ah, foda-se, eu vou sim. Cal bateu as mãos na parede da cabana e veio em seguida. Como eu não tinha mais munição de pistola e precisava de uma arma de último recurso, eu usei um tronco de uma árvore muito longo e resistente, e a corda e fita isolante em minha mochila eu usei para fazer uma lança de 1,5 metro de comprimento. O Cal colocou um veneno preparado por ele e mergulhou a ponta da minha lança nele e fez o mesmo com a sua. Saímos para onde eu havia sido nocauteado e de volta para a saliência com vista para a caverna onde os cultistas haviam ido. O sangue ainda estava lá, mas os cadáveres dos agentes e do cultista que eu havia derrubado haviam sumido, assim como os outros porcos e cadáveres humanos que eles arrastaram. Eles estão naquela caverna? Eu perguntei. Eu os vi arrastando aqueles cadáveres para lá. Não, seu idiota do caralho, disse Cal. Eles sabem que você está vivo e descobriu a localização deles. Eles não seriam estúpidos de continuarem ali. Eu os vi ir para o leste, e sempre para o leste. É onde provavelmente o Deus do Inferno está. Peguei a minha bússola e verifiquei onde ficava o leste. Verifiquei novamente com Cal. E então começamos a caminhar pela floresta. E depois de caminhar mais alguns quilômetros, finalmente chegamos a um pequeno vale no meio da floresta. E no fundo haviam várias fogueiras rodeadas por cadáveres, e uma entidade bem no meio, levitando sobre o solo da floresta. A entidade tinha como cabeça o que parecia ser um crânio de um veado, mas quando olhei para ele, através do meu visor, eu vi que o crânio era na verdade feito de uma substância carnuda, branca, translúcida, mantida unida com veias salientes. Sua parte superior do corpo era extremamente magra, e um torso branco pálido coberto por vermes negros se contorcendo, e em vez de 2 braços proporcionais, tinha 7 protuberâncias articuladas de braços perdidos por todo o corpo, com muitos ou poucos dedos neles. Ele tinha olhos negros puros que devoravam o que restava da luz, e sua mandíbula parecia desequilibrada, com milhares de dentes extremamente afiados em forma de agulha que o impedia de se fechar completamente. Ele tinha olhos negros menores em seu torso. O mais incomum é que ele flutuava a meio metro do chão, sem absolutamente nenhum membro tocando o solo. Puta merda! Eu disse. É isso? Sim, disse Cal. Provavelmente. Você acha que eu posso matar essa coisa com balas de rifle? Eu perguntei. Você pode fazer uma galinha foder com a vaca? Disse Cal. Provavelmente não. Bem, eu vou ter que tentar ver se consigo matá-lo de qualquer maneira. Eu disse. Eles estão a cerca de 100 metros de nós, no fundo do vale. E quando eu atirar, você corre. Peguei o meu rifle de atirador e disparei uma única bala diretamente na cabeça da entidade, o que a fez simplesmente virar e olhar diretamente para mim como se tivesse acabado de ser beliscado. Era ele, Paimon, materializado. Foda-se, eu disse. Começamos a correr imediatamente. E como tínhamos cerca de 100 metros de vantagem sobre eles estavam no fundo de um vale que subia pela colina. E depois de corrermos como loucos,
Nos afastamos 1 quilômetro do culto ao Deus da floresta. Então descansamos. Olha, Cal, eu vou ter que chegar à orla da floresta para obter um sinal e pedir reforços. Na orla da floresta, de volta ao meu carro, depois de marcar as coordenadas, eu observei uma van preta com o logotipo do Descob. Aquela van parou na estrada escura, extremamente isolada. E para minha surpresa absoluta, Smith saiu de lá com outros agentes. Ele tirou os óculos escuros, embora fosse fim de tarde em um dia nublado. Junto com Smith estavam os agentes Hugo, o Nicholas, a Delilah e a Charlotte. Nomes fictícios que geralmente são usados pelos agentes, além das suas numerações. Smith veio entregando-me um rifle de atirador calibre 50 e cartuchos extras. Como vai, agente? Sentiu a minha falta? Disse Smith. Eu acabei de ser perseguido por um maldito deus da floresta, com um vagabundo que mora na floresta. Mas você não está morto? E os outros agentes? Como eu estaria morto, seu idiota, se eu estou na sua frente? Não está me vendo? Disse Smith. Os outros agentes e eu esvaziamos as nossas armas nessas criaturas, mas estávamos em desvantagem. Eles mataram a todos. Então me amarraram e começaram a me torturar, fazendo perguntas em uma língua que eu desconheço. Daí foi quando você começou a atirar lá fora feito louco, e isso chamou a atenção deles. Aproveitei o momento para me soltar, fugir e voltar com reforços. Disse Smith. Eu vejo que você está fazendo o seu trabalho, embora eu esperasse que você pudesse ter cuidado disso tudo sozinho. Por último, um homem usando uma máscara de gás preta rachada e uma porra de uniforme de soldado nazista da Segunda Guerra Mundial, ele saiu da van com um enorme lança-chamas. Eu podia ver uma parte de sua máscara de gás aberta para revelar uma parte do rosto do nazista que se dobrava em uma mandíbula desumanamente larga, cheia de dentes longos e afiados. Que diabos é esse filho da puta assustador? Eu perguntei. Pode o chamar de Hans Fischer, disse Smith. Também conhecido como Ibricane. É um de nossos projetos do Descob. Claro, eu disse. Você escolheu a porra de um híbrido nazista. Sim, já que esta é de fato a Alemanha, o seu país natal. E ele conhece e luta nessa terra bem melhor. Agora eu não quero que vocês dois briguem, já que os nossos inimigos são os cultistas. Saudações, camarada. O Ibricane morto-vivo disse, em uma voz extremamente profunda e áspera que mal soava desumana. Vamos embora, eu disse. Entramos na floresta e alguns quilômetros dentro eu passei pela pequena cabana de Cal e o vi sentado em uma pilha de toras, fumando seu cachimbo. Por que você voltou? Disse Cal. Eu trouxe reforços, você não está vendo? Eu disse, enquanto Cal se levantava e se juntava a nós para chegar ao vale. Deus, que diabos é esse? Cal disse, seguindo por uma torrente de palavrões em alemão. E por que ele está usando um uniforme nazista? Por que diabos a boca dele é assim? O Ibricane morto-vivo respondeu em alemão, o que despertou o interesse de Cal. Enquanto caminhávamos mais para dentro da floresta por quilômetros,
Os dois europeus orientais conversaram um pouco em alemão, enquanto os demais agentes seguiam calados, me deixando um pouco irritado com o fato de que eu não conseguia entender porra nenhuma do que eles estavam dizendo. E quando chegamos ao vale, depois de algumas horas, com a orientação de Cal, a entidade ainda estava no meio do vale e agora flutuando a meio metro do chão. Os cultistas ainda estavam por perto, marchando pelo chão da floresta como se estivessem guardando a entidade. "Temos que matá-los", eu disse. "Vamos então", o Ibricânio morto-vivo disse. Peguei o meu rifle de atirador, calibre 50, e comecei a atirar nos cultistas do lado do vale, acertando cada um com um único tiro na cabeça. Nesse momento, aconteceu o que não deveria acontecer. Eles começaram a urrar e a se contorcerem, e em pouco menos de 30 segundos, todos haviam se transformado em canes do inferno. Isso mesmo, essa criatura se assemelha muito a um lobisomem, porém tem 5 vezes a força de um. E quase que instantaneamente partiram para cima de nós, e quando o Ibricânio morto-vivo começou a incendiar os cultistas, as chamas os transformaram em enormes bolas de fogo. Enquanto os outros agentes metiam balas nas criaturas, eu me posicionei e estava a uma distância considerável, os derrubando com meu rifle. E Cal estava lutando com a sua lança envenenada. Eu me ajoelhei e usei o meu rifle de precisão para tirar vários dos cultistas do caminho dos meus companheiros. E enquanto puxava o ferrolho do meu rifle e recarregava, o Ibricane nazista morto-vivo teve o cano do lança-chamas puxado para trás, e neste momento ele foi atacado por vários canes. Ele foi dilacerado em poucos segundos. Porém, antes de morrer, ele socou 2 ou 3 das cabeças dos canes, fazendo assim uma névoa vermelha. Tudo com um único soco. Isso também significava que um único soco do Ibricane morto-vivo era igual a uma bala de calibre 50. O demoníaco deus da floresta não estava fazendo absolutamente nada, mas sua cabeça se movia de vez em quando para nos observar massacrando os seus adoradores. Dei cobertura aos meus amigos, o máximo que pude. No começo, estávamos ganhando, e eu estava confiante na vitória, e havíamos derrubado em torno de 30 canes do inferno, e faltava apenas uns 5, e a vitória era certa. Mas num passe de mágica, surgiram um exército de canes das profundezas da floresta. Eram em torno de 50 ou 60. Eles atacaram os agentes que não puderam fazer nada por suas vidas. E depois foi a vez de Smith. E por último, eles mataram o Cal. Corri dali o mais rápido que pude. E quando percebi alguns canes correndo ao meu encontro, eu joguei uma granada. Matei alguns e atrasei outros. Entrei na van que estava estacionada na estrada e saí dali o mais rápido que pude. Essas criaturas são extremamente rápidas e poderiam me alcançar facilmente. Porém, quando olho pelo retrovisor do carro, eu vejo que eles estavam parados na estrada, completamente imóveis. Por alguma razão, eles me deixaram partir dali. Informei o Departamento de Contenção Obscura da Alemanha sobre o ocorrido. Os agentes alemães
Passaram um pano no caso, e eu não sei o desfecho que teve essa história. Mas quando voltei para o Brasil, eu fui desligado imediatamente do Descobre. Pois existe um código de honra da organização que diz o seguinte: qualquer agente está proibido de abandonar o companheiro junto ao inimigo. Expliquei que só abandonei quando eles já estavam mortos, mas de nada adiantou. Eu também perdi os meus privilégios e cargos na Marinha. Voltei para a minha vida de antes, de trabalhador de fazenda. E hoje, quando eu conto essa história aos caipiras aqui da região, ninguém acredita que um dia eu fui um agente do Descobre. Eu acho que esse é o único motivo que o Descobre me deixou vivo. Eles não confiaram no meu sigilo, mas sabem que ninguém acreditaria em mim. Pelo menos aqui no Elite Oculta, eu sei que boa parte de vocês sabem que eu digo a verdade. Bem, não se deixem iludir, meus amigos. O Descobre não é uma organização tão ruim assim. Na verdade, eles até dão as suas vidas para proteger pessoas inocentes. Boa noite. Absolutamente nada me faz esquecer o que eu vi naquela noite. Os horrores que vivi e a aparição daquele monstro que me traumatizaram a ponto de precisar fazer anos de terapia só para poder contar o que houve naquela fazenda. Olá, Elite Oculta. Me chamo Rogério, tenho 34 anos. Trabalho como piloto particular de aeronaves. Um ramo distinto e até bem interessante de trabalho. Em anos de trabalho, eu já havia presenciado algumas coisas bem estranhas. Anomalias climáticas, aparições estranhas, coisas naturais e sobrenaturais. Mas existe uma grande diferença entre ver e ser atacado. Eu vou lhes contar a minha história e vocês tirem as suas conclusões. O que vou contar aconteceu em Manaus, em dezembro de 2013. Na ocasião, eu fui contratado por um fazendeiro para buscar suas filhas recém-chegadas do Paraná. Elas desembarcariam no aeroporto de lá e já embarcariam no avião para irmos para a fazenda. Fazenda essa que ficava a cerca de 400 quilômetros do centro urbano da cidade, em outro município. Eu estava nesse dia com um avião Cessna, cuja matrícula eu não posso divulgar por motivos particulares. Mas, diferente do que as pessoas pensam, os aviões turbo-hélices, principalmente os da Embraer e da Cessna, são ótimas aeronaves. Principalmente para avião comercial, são aeronaves incríveis, de fácil manutenção e baratas de operar. Mas eu não estou aqui para falar sobre a Oniônica. Porém, eu quero falar sobre o meu relato. Bom, as moças chegaram por volta de 3 ou 4 da tarde. Mas devido a um grande tráfego aéreo oriundo das altas temporadas de fim de ano, e também pela precipitação de uma má formação climática próxima ao aeroporto, só recebemos autorização para decolar lá por volta de 18 horas. E só foi possível a decolagem porque eu expliquei para a torre que iria para uma fazenda particular e que não sabia sobre as condições para pouso e poderíamos perder as chances de pouso limpo. E com muito custo, decolamos no visual e que ligaria o transponder em modo SOS para caso houvesse algum imprevisto. Balancei as asas da aeronave,
em sinal de agradecimento ao avião que estava do meu lado. E então iniciei a descida. A lua cheia era imensa naquele céu sobre a camada densa de nuvens. O emissor de rádio captou um sinal local de orientação de rádio com o nome da fazenda, o que me alegrou, pois pelo menos assim eu sabia que tinha orientação para pouso. Mas algum motivo que até hoje eu não consigo explicar, algo ainda me incomodava. O meu coração estava apertado e a minha respiração pesada. Lembro que a minha finada mãe sempre dizia que o coração sabe coisas que o próprio universo não sabe. E naquela noite, o meu coração dizia que eu deveria voltar para o aeroporto. Porém, aquela altura não dava mais. Eu vi ao longe algumas luzes de sinalização que indicavam a pista de pouso. Era por volta de 7 da noite, quando me aproximei para o pouso. Acionei o aviso de poltronas e cinto para as minhas ilustres passageiras. Tentei por vezes o contato com o solo, mas a resposta era sempre silêncio de rádio. E por medo de não saber quais as condições de pouso, eu acendi as luzes de apoio do avião. Baixei o trem de pouso, baixei os flaps e fiz uma passagem baixa para ver as condições da pista. E foi quando comecei a estranhar algumas coisas. A pista em questão estava vazia, sem nenhum carro ou pessoa aguardando as nossas passageiras. O galpão, que parecia servir como estacionamento de aeronave, estava aberto, mas nem sinal de aeronave estacionada. E para completar, na cabeceira de cima da pista parecia ter um animal solto. Um animal grotesco e estranho que parecia não ser deste mundo. Era uma criatura grande e muito estranha, com bastante pelos pelo corpo, olhos amarelos e dentes sobressaltados. Mas exceto isso, não parecia ser nada absurdo. Baixei um pouco mais a aeronave na direção do animal, a fim de assustá-lo. E depois da primeira passagem, eu decidi pousar. Fiz um círculo em volta da pista e sobrevoei uma área de mais ou menos uns 30 quilômetros para poder realinhar com a pista de maneira segura. Aquela noite ventava muito e por isso eu não fui tão longe para alinhar a aeronave. Os avisos sonoros do avião diziam que eu estava muito baixo e muito lento. Comecei a me aproximar e já estava quase tocando a pista. E por ser uma pista muito grande, eu decidi fazer o toque mais tardio. Eu já estava a mais ou menos uns 10 metros do solo, a uma velocidade de 180 km do chão. Então, ouvi gritos das passageiras. Porém, naquele momento, eu não poderia ver o que era. E como eu estava muito baixo e muito lento, eu, erroneamente, decidi pousar um pouco mais adiantado. Senti um impacto forte no chão, como se algo tivesse acertado o avião muito forte. O manche de controle vibrou. Luzes vermelhas acenderam no painel, indicando que havia algum problema com os trens de pouso. Naquela altura, não dava para arremeter. Eu só tinha mais 500 metros de pista. Avisei aos passageiros que o pouso seria difícil e de emergência. E a esse momento, eu já havia avisado a torre de controle. Toquei o solo devagar e coloquei o trem de pouso em potência máxima. Pouco tempo se passou, até que um carro apareceu para buscar os passageiros. E como eu não conhecia ninguém na região e ainda precisava cuidar de alguns procedimentos no avião, eu acabei dispensando a carona e fiquei na aeronave para cuidar de tudo.
Bem, já eram quase 8 horas da noite, quando depois de acionar os controles aéreos e pedir ajuda, eu ouvi algo correr no lado de fora do avião. E por estar com medo de serem pessoas querendo saquear o avião em busca de possíveis bagagens e coisas do tipo, eu corri para a porta do avião para fechá-la. E o que vi naquela noite foi de tremer as pernas. Uma criatura grande de olhos amarelos, com a cara deformada e muito peluda, estava do lado de fora, em cima de uma das asas do avião. Aquilo parecia farejar o ar. Acho que por conta do cheiro forte de diesel que tinha vazado de uma das asas do avião. A criatura não sentiu o meu cheiro, mas isso não evitou que aquela coisa me visse, e além disso, ele ouviu o som que eu fiz puxando as correntes. A porta já estava quase fechada, quando aquela mão peluda segurou a porta, e eu vi os dedos daquilo segurar a porta e puxar ela de volta. Para quem não sabe, essas portas têm um sistema hidráulico para ajudar a abri-la e para mantê-la fechada durante o voo. Esse sistema só permite que a porta seja aberta em solo após ela completar o procedimento de fechar. Mas aquela coisa não só segurou a porta, como também reabriu a mesma. O som de fungados e urros e alguma coisa que parecia um grunhido grave como um leitão grande. Isso misturado ao som do metal retorcendo e os compressores de ar estourados com a pressão que aquilo fez para abrir a porta. Tudo isso até hoje me aterroriza. Eu me levantei de perto da porta e corri para a cabine, na esperança de me salvar. Tranquei a porta da cabine e a criatura entrou no avião. Eu podia vê-la pela câmera do salão de passageiros. E aquilo estava todo desengonçado, rasgando as poltronas e dando patadas nas janelas. E por ser muito grande, aquela coisa não conseguia se locomover direito. Mas mesmo assim a sua força descomunal era aterrorizante. A fera arrancou a geladeira do avião e comeu todos os salgados que tinham ali. E continuou a revirar o avião. Era uma questão de tempo até que aquela coisa me visse ou sentisse o meu cheiro na cabine do piloto. Então eu acionei o transponder do avião. Assim, as autoridades saberiam que eu estava precisando de ajuda. Então, foi aí que eu tive uma ideia. Uma ideia idiota, mas que poderia funcionar. Pelo comando que havia na cabine do piloto, eu abri o compartimento de cargas do avião. Então, saí devagar pela janela de emergência da cabine. Fui caminhando devagar pelo lado de fora, a fim de não chamar a atenção da criatura. Mas foi em vão. Eu vi aquilo parar de mexer nas coisas dentro do avião. Decidi me erguer um pouco e olhar pela janela. Então, vi a criatura erguer a cabeça e farejar o ar. E virou-se para a porta por onde aquilo tinha forçado a entrada. Se aquilo saísse e me visse entrar no compartimento, eu estaria morto. Entrei no compartimento e quando fechei a porta, senti o solavanco daquela coisa saindo da aeronave. A criatura era tão pesada que quando saiu do avião, ele fez um som de metal se contorcendo novamente. Achei que o avião iria se partir por tanta pressão nas estruturas. Fiquei ali no bagageiro quieto, rezando por horas, enquanto aquela criatura rondava pelo avião. Aquilo parou de frente ao compartimento onde eu estava e começou a arranhá-lo como se fosse abri-lo. Comecei a gritar por Deus e por todos os santos.
E parece que as minhas orações foram atendidas, pois neste momento eu escutei um tiro. E ao julgar pelos gritos e urros da coisa, com certeza aqueles tiros o havia acertado em cheio. Bem, ainda não sei se a torre acionou as autoridades locais para virem ao encontro da aeronave, ou se as passageiras que eu levava haviam acionado os capangas da fazenda. Em seguida, eu ouvi uma voz perguntando se tinha alguém ali. Abri o compartimento e desci agradecendo a Deus por aquelas pessoas estarem ali. Eram 2 policiais que acredito que era da polícia local. Um deles me disse que aquela criatura era um lobisomem e que tinha tempo que aquela coisa estava na região e que não pedia apoio de outras instituições por medo de ser afastado da polícia por impossibilidade mental. Depois disso, eu contei a todos sobre os meus relatos, mas adivinhem, eu fui afastado e tive o meu breve suspenso, pois segundo os psiquiatras, eu apresentava surto de esquizofrenia psicótico devido ao trauma de um pouso forçado. Mas essa é a minha história, e acreditem quem quiser. Eu sei que o que passei foi real, e por isso eu decidi trazer aqui para vocês. Boa noite. Eu já vi muitas coisas nessas minhas viagens, coisas que até Deus duvida. Muita maldade humana, pessoas sem coração e gente que agredia os próprios pais. Pessoas que faziam trabalhos de magia negra para prejudicar a outros e pessoas que prejudicavam a outras de propósito. Eram tantas coisas que eu não consegui ficar no emprego por muito tempo. Mas o pouco que fiquei, eu aprendi, vi e fiz coisas inimagináveis. Olá, eu me chamo João. Atualmente tenho 54 anos e sou encostado por lesão no trabalho. Mas não fui lesionado nesta ocorrência. Mas enfim, eu trabalhei por muito tempo como socorrista, pelo que na época era o GAT aqui na cidade de São Paulo e região. Mas acontece que eu não cheguei a trabalhar na grande São Paulo. E quando entrei para o GAT, eu fui logo alocado para uma cidade um pouco menor no interior, chamado São José dos Campos. Na ocasião, eu fui designado para socorrista na unidade em questão. Na época, trabalhávamos em ações conjuntas com os bombeiros e geralmente com o apoio da PM, que sempre fazia nossas escoltas e ajudava no acesso a ocorrências com feridos, principalmente quando a ocorrência envolvia brigas ou trocas de tiros. O meu relato aconteceu em meados de 2007. Para ser mais exato, era dezembro de 2007. E para nós do GAT, para os bombeiros, policiais e hoje também para o pessoal do SAMU, sabemos que dezembro é sempre um dos meses mais corridos, pois é quando as pessoas estão de férias e geralmente começam as festividades de família e onde na maioria dos casos o pessoal mais ingere álcool. E essa é a combinação perfeita para a confusão. Enfim, era junho de 2007, uma noite fria e de garoa como sempre em São Paulo. E como estávamos na alta temporada de férias, todos os agentes, sejam os bombeiros como nós do GAT, estávamos de prontidão para possíveis ocorrências.
E naquele dia mesmo, já tínhamos atendido a 4 ocorrências de acidente. E por conta disso, estávamos alertas para as próximas horas, pois à noite chuvosa, as coisas tendem a serem mais agitadas. Bem, era por volta de 8 da noite. E estávamos jogando carta e conversando, quando um sinal sonoro soou alto e ecoou dentro do galpão da nossa unidade. Foi uma correria só. Corri, apanhei o meu macacão e, ainda vestido a parte de cima, entrei na ambulância acompanhado pelo motorista, um médico e um oficial dos bombeiros, que nos acompanharia para garantir a nossa segurança. O Compom dizia que a ocorrência era na zona rural, próximo a um ponto onde uma linha de trem de cargas passava. Era uma ocorrência de acidente envolvendo um motociclista próximo à linha do trem. As autoridades acionaram a empresa que administravam a linha de trem e pediram a suspensão de operações da linha de trem, e recebemos positivo para a locomoção até a localização. Chegamos na ocorrência depois de uns 20 minutos, e no local já haviam muitos populares segurando alguns pedaços de pau e pedras. À frente da pequena multidão, víamos o motociclista que, muito machucado, pedia por ajuda. Poucos metros depois dele, tinha sua moto toda quebrada. Algumas coisas chamavam a nossa atenção. Tanto a moto quanto o motociclista estavam num ponto da linha de trem, bem afastado do cruzamento por onde passava o trem. As pessoas que estavam na localização pareciam olhar ou procurar algo na mata, e alegavam ter visto algo próximo ao homem quando ele caiu. E o homem tinha várias marcas de arranhões e mordidas pelo corpo, que sugeria um ataque de animal selvagem. Entretanto, na fauna da região não tem e nem tinha predadores que fossem capazes de o fazer, e tampouco seria algum animal fugido de algum zoológico. O homem parecia sofrer de delírios por conta da queda, ou pelo menos era isso que eu pensava. Ele falava sobre ter sido atacado e derrubado por uma coisa de pelos cinzas e com poucos pelos e garras. Ele dizia que aquilo queria comê-lo e implorava para que não deixássemos. Eu, na tentativa de acalmá-lo, contei que tínhamos trazido conosco uma unidade da PM e que eles estavam fazendo a segurança, e também o homem precisava ficar quieto e me deixar ajudá-lo. Ele estava com uma febre altíssima, incomum para o tipo de acidente que ele sofreu. As feridas, que pareciam ter sido causadas por mordidas, estavam sangrando muito, e parecia apresentar algum tipo de anticoagulante que fazia com que sangrasse o seu corpo caso fosse movido. Mas ele só sangrava quando era movido, assim tomando a sua movimentação impossível por alguns minutos, pois precisava que o coagulante agisse para podermos movê-lo. Pedi que o pessoal acionasse de fato a PM para ajudar na dispensão dos curiosos que dificultavam o nosso trabalho e mobilidade, mas não precisou. Pouco a pouco, as pessoas foram deixando o local e nos deixando a sós com o rapaz. Em virtude da condição do rapaz e para mantê-lo ocupado, eu fiquei ao lado do mesmo, conversando com ele para mantê-lo lúcido, enquanto o pessoal pegava gases, soro e algumas outras coisas na ambulância. O nosso motorista estava assinalando as estradas ali próximo, para evitar outros acidentes. E com o assunto já se esgotando e o homem quase já estabilizado, eu decidi perguntar sobre o que havia acontecido. Ele disse que estava esperando um trem passar
e que era praticamente o último vagão, quando ele viu pelo retrovisor da moto um par de olhos amarelos o encarando. Ele disse que na hora ele lembrou que a sua falecida avó lhe contava que perto daquela região já tinha visto um bicho cinza de olhos amarelos que corria atrás do povo. E a sua finada avó dizia se tratar de um chupa-cabra. O rapaz, ali deitado na beira dos trilhos, contou-me que quando se virou para olhar, ele só viu os olhos amarelos já quase em cima da moto. Sentiu as garras o agarrar e então acelerou a moto e perdeu o controle, por conta das mordidas e arranhões da criatura. A coisa o mordia em vários lugares, e ele sentia como se 2 agulhas de injeção cravassem na sua carne, e ele ficava dormente. E que se não fosse aquele grupo de pessoas, ele morreria ali mesmo. Neste mesmo instante, eu associei os acontecidos e entendi que se tratava de um delírio que ele teve. E o que quer que poderia ter de fato acontecido seria mesmo um ataque de animal selvagem. E que a mente dele havia criado essa imagem de chupa-cabras, baseado no que a avó dele o contava quando era viva. Mas para o meu desgosto e minha surpresa, eu vi no outro lado da linha de trem um par de olhos amarelos me olhando. E na hora que vi, eu gelei. Fiquei estático, olhando aquilo fixamente. Comecei a gritar por ajuda dos outros que vieram correndo ao meu encontro. O pessoal iluminou para onde eu dizia ter visto o animal, mas nada estava ali. Apenas uma marca no chão, molhada de patas de algum animal que parecia ter patas como as de galinha. Ou pelo menos o formato eram como pés de galinha, só que maiores e com garras grandes. Mas além disso, não havia mais nada. Fiquei com muito medo e tratei de tirar aquele homem dali. E o Copom avisou que tinha uma locomotiva se dirigindo para a nossa posição. E que por algum motivo ela estava com problemas de rádio e não conseguiria se comunicar conosco. Levantamos o corpo na mata e o colocamos na ambulância. Bem, já dava para ver o farol da locomotiva vindo próximo a uma curva ali perto, de onde estávamos. A moto do homem ainda estava sob os trilhos. E tentando evitar mais um acidente, eu corri para retirá-la dos trilhos. A ambulância já estava fechada e eles só me esperavam para irmos embora. Porém, quando eu retirei a moto, já era muito tarde e a locomotiva já estava bem próximo, impedindo o meu retorno para a ambulância. E ali, separados por 100 vagões, eu teria que esperar por quase 30 minutos até que o trem passasse por completo. Senti uma sensação terrível de que eu estava sendo observado. Olhei ao redor. A uns 20 metros de mim, um par de olhos amarelos me observando, de dentro do mato. Engoli a seco, segurei firme na mão o meu bisturi. E na outra mão, eu segurei um pedaço de galho. Pensei que naquele momento, eu veria o animal selvagem que atacou o homem. Comecei a fazer barulho gritando para tentar assustar o bicho, na tentativa de afastá-lo. E foi quando aquilo piscou de uma forma estranha, como se as pálpebras fossem verticais como as de um réptil, como camaleão ou iguana. O meu corpo gelou e aquilo pareceu sentir o meu medo. E foi quando a coisa saiu de trás da moita que se escondia. Era uma coisa grotesca, de pelo cinza e bastante enrugada, com olhos grandes e amarelos que parecia brilhar à noite. O focinho curto como de um porco,
Aquela coisa abriu a sua boca enorme com muitos dentes, mas com apenas 2 dentes grandes na parte da frente, que mais pareciam serem presas de uma cobra. A criatura se agitava de um lado para o outro, como um cão que acoa uma presa. As suas patas traseiras eram menores que as dianteiras. A cabeça era oval e emitia um som estranho como um grunhido, misturado a um chiado que de fato parecia ser de uma cobra. Ou então, como os guizos de uma cascavel. A criatura investiu contra mim com toda a fúria. E eu logo dei-lhe uma pancada com um galho. E seguiu-se uma luta por minha vida contra algo enviado direto do inferno para me atormentar ou me matar. E seja lá o que fosse aquilo, queria muito me pegar. A cada investida, eu dava seguidos passos para trás, tentando escapar dos ataques daquilo. Mas mesmo assim, a criatura cravou as suas garras no galho, o jogando longe de mim. E eu senti quando seus enormes dentes aterraram-se em meu braço, que na mesma hora esquentou e adormeceu. Eu vi o meu sangue escorrer e cair no chão. A visão ficou escura e parecia que aquele era o meu último dia de vida. A criatura se preparava para mais um ataque. Me apeguei a Deus e a visão embaçava e eu cambaleava. E foi quando vi aqueles olhos vindo correndo em minha direção. Senti as suas garras em meu abdômen. E no último esforço, eu cravei o bisturi no olho da criatura, que na mesma hora saltou para longe de mim. O trem terminou de passar, e eu vi o motorista correr para me segurar antes que eu caísse no chão. Acordei na manhã seguinte, no mesmo quarto de hospital que o motociclista estava. O mesmo me olhou e perguntou se agora eu acreditava que era verdade sobre o chupa-cabras. E este foi mais um caso registrado como ataques de animais selvagens Brasil afora. Mas para mim, sempre será o dia que eu fiquei cara a cara com o chupa-cabra de São José dos Campos. Boa noite. Meu namorado me contou um dia desses um relato impressionante de um ser que ele viu quando era menino. Ele morava em uma cidade pequena no sul de Minas Gerais e havia um campinho de terra logo nas ruas acima da sua casa, onde toda a molecada do bairro se juntava para jogar bola, queimada, futebol, pique-esconde, etc. Naquela época, ele tinha 12 anos de idade e subiu com seu pai para o campinho. Eles queriam empinar pipas. Estava uma tarde muito boa, de céu azul e límpido, e vento constante. E eles cortaram o caminho por um pasto para sair direto no campinho. E foram caminhando por uma trilha feita pela molecada, que já estava acostumada a cortar o caminho por ali. Eram 5 horas da tarde, e de repente, quando eles estavam subindo pelo trilho no pasto, uma pessoa enrolada com um pano branco e longo vinha descendo pelos trilhos, aos saltos. E essa pessoa caía de um lado para o outro, ali no mato, e se levantava e soltava berros
e urros horríveis que o meu namorado ainda disse lembrar até hoje. Aquela criatura voltava a descer pelo campinho e caía novamente, como se estivesse sofrendo de espasmos violentos. E aquilo saltava como se tivesse mola nas pernas. E vendo aquela situação, o pai do meu namorado pegou ele pelo braço e se afastou dos trilhos, para que aquela coisa pudesse passar por ali, sem cair por cima deles. Mas eles contam que quando aquela criatura foi se aproximando, eles reconheceram. E logo viram que a mulher que estava enrolada naquele pano era uma feiticeira, que fazia trabalhos de magia negra. Ela caiu quase aos pés dos dois, e eles puderam ver claramente o seu rosto. O seu rosto era humano, mas as suas pernas eram de um bode, e aquilo se debatia fortemente contra o chão. O meu namorado se agarrou ao braço do seu pai, um senhor sábio e bondoso, que vendo aquilo, logo o disse: "Não tenha medo e não corra, ela não nos fará mal." E num piscar de olhos, a mulher deu um berro horrendo. Era algo animalesco, e com um salto enorme, aquela criatura continuou a rolar pelo trilho do pasto afora. Ele me contou do horror daquela visão e do quanto aquilo o deixou impressionado. Os dois subiram para o campinho, ainda em estado de choque pela aparição. O seu pai lhe pediu que não ficasse com medo e que não contasse a ninguém sobre aquilo. O pediu que ele tivesse compaixão pela pobre mulher, que com certeza devia estar sendo vítima de atos causados por ela mesma, devido aos trabalhos de magia negra que ela tinha o costume de fazer. E eles nunca mais souberam do paradeiro daquela mulher ali pela cidade. Olá, gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que julgo como sendo algo sobrenatural, a qual eu vivi há alguns meses atrás. Há algum tempo atrás, eu consegui um novo emprego na cidade do litoral do Paraná. E como sou solteiro, prontamente procurei uma kitnet para me instalar. E assim eu fiz. Aluguei o apartamento num pequeno condomínio, aonde 10 kitnets ficam lado a lado, e todos dividem um quintal em comum. Nos primeiros dias do meu novo lar, nada aconteceu de diferente. No entanto, aos poucos eu fui tendo insônia. Passava noites e noites sem dormir, sem saber o que estava me preocupando. Porém, quando conseguia finalmente dormir, muitos pesadelos me atormentavam, os quais eram sempre relacionados com funerais, cemitérios e mortes. Comecei a notar que o meu cérebro ficava muito ativo à noite, e várias coisas vinham à minha cabeça, inclusive sugestões de suicídio, que eu nunca tive, até porque a minha vida estava muito boa. Procurei ajuda médica. Em algum tempo, eu procurei um psicólogo. Tomei alguns calmantes, que me devolveram o sono. Mas os pesadelos e as sugestões negativas continuavam. E foi quando eu logo descobri algumas coisas a respeito do antigo inquilino do apartamento no qual eu estava hospedado. Aproximadamente um ano antes de eu chegar nessa cidade, um homem havia cometido suicídio por enforcamento exatamente no mesmo quarto aonde eu dormia. E o motivo teria sido uma desilusão amorosa. Eu sempre fui curioso em relação a questões espirituais,
mas eu nunca tinha passado por algo parecido. Todas as minhas noites eram um inferno, ora pelo quadro de insônia e ora pelos estranhos pesadelos que me assombravam. E foi até que numa noite, ao levantar para ir ao banheiro, eu vi claramente a sombra de um homem suspenso por uma corda. Eu não sei se essa sombra desse espectro apareceu pela minha privação de sono que eu estava passando, ou se isso realmente foi a aparição do suicida que ainda estava presente no cenário de sua morte. Aquela cena me assustou muito, e prontamente eu procurei um novo lugar para morar. Mandei rezar algumas missas pelo tal suicida. E coincidentemente ou não, após eu me mudar, o meu sono voltou e os pesadelos sumiram. Desde pequena, já aconteceram várias coisas comigo, bem assombradas. Como, por exemplo, atender o telefone e conversar com gente que já morreu. E crianças pulando em cima da cama, que somente eu as via. E até mesmo senti acidentes de pessoas muito próximas. Mas naquela noite, eu tive o contato com algo muito ruim. Tudo começou quando eu fui fazer uma viagem para Foz do Iguaçu. Como ia passar no Paraguai, a minha mãe pediu para trazer uma boneca de porcelana de lá. E no último dia, eu comprei a boneca e voltei para casa. Entreguei a boneca para minha mãe. Porém, ela não gostou muito, pois não era como ela queria. Mas para não me chatear, ela fingiu que gostou. E desde então, a minha mãe não estava conseguindo dormir bem. Depois de alguns dias, o primo da minha mãe, que é pastor, ligou para ela. Ele falou que sentia que precisava ir na casa dela urgente. E naquela mesma noite, ele foi lá em casa e sentiu que as coisas não estavam muito boas. E quando ele chegou no quarto da minha mãe, ele logo viu aquela boneca de porcelana, e ele se arrepiou todinho. Dava para ver nitidamente. E foi quando ele disse: "Essa boneca tem coisa ruim nela, e o que tem nela sai durante a noite para atormentar vocês. E eu aconselho que a joguem fora durante o dia." Porém, a nossa família é católica. E como na religião evangélica tem muito dessas coisas de que imagem não pode, não levamos nada disso a sério. E eu e o meu namorado ficamos aprontando com a boneca. Fazíamos algumas gracinhas com ela, do tipo tirar o seu chapeuzinho, virar ela de ponta cabeça para assustar a minha mãe, e sinceramente não levamos nada disso a sério. Porém, a minha mãe continuava a não dormir direito, e já estava até ficando com medo da boneca. Foi então que depois de 3 dias, a minha mãe resolveu tirar a boneca do quarto dela e colocar dentro de um estante que ficava frente à porta do meu quarto. Mas ela fez isso escondido e não contou para ninguém, até mesmo para não assustar a gente. E foi nessa noite que eu acordei com o meu namorado socando a porta do guarda-roupa e falando: "Abre a porta! Abre a porta!" Eu o balançava e implorava para que ele acordasse. E foi com muito custo que ele acordou. Eu já estava tremendo de medo. Eu senti a presença de algo demoníaco ali no meu quarto. E sentia que era algo daquela boneca. E foi neste momento que várias sombras começaram a sair do guarda-roupa e andar pela parede em rumo ao teto. Eu rezava, mas aquilo não ia embora. As sombras se afastavam
mas ficavam ali, no teto. Eu fechava os olhos para não ver nada daquilo, mas o meu namorado presenciou tudo. E ele, que já não é de acreditar nessas coisas, desse dia em diante ele passou a acreditar em tudo. Eu já estava pálida e aquilo continuava andando no meu quarto. Eu sentia até aquelas sombras deitarem atrás de mim. E foi quando a minha mãe entrou no quarto toda assustada e nos perguntou o que era aquilo tudo e por que a porta da frente da casa estava abrindo e fechando o tempo todo. Ela disse que chamou segurança porque achou que fosse bandido. Assim que a minha mãe entrou no quarto e acendeu a luz, aquelas sombras desapareceram. E foi quando eu finalmente consegui falar. E disse para ela que não havíamos nem saído do quarto. A minha mãe estava com muito medo, pois ela era a única que ouvia a porta abrir e fechar sem parar. Eu a perguntei se ela havia visto aquelas sombras, e ela disse que não. Eu entrei em desespero. Nós três ficamos com muito medo, e fomos todos dormir no quarto da minha mãe. Não consegui dormir direito por 2 semanas. Eu comecei a ir em qualquer tipo de religião, inclusive na religião do primo pastor da minha mãe. E em todas as religiões eles diziam a mesma coisa, que fizeram um trabalho de bruxaria muito forte para a nossa família. No dia seguinte de tudo isso, a minha mãe jogou a boneca no lixo. E eu já não queria mais nem mesmo ficar na minha casa. E demorou um bom tempo para esse medo todo passar. E até hoje, quando eu lembro, eu me arrepio todinha. E até mesmo escrevendo, já fico toda arrepiada. Pois aquele acontecimento foi muito real naquela noite. Boa noite.